Fala galera, beleza? A gente tá aqui para fazer mais uma matéria, falar um pouquinho para vocês sobre matéria técnica sobre capacetes. É um dos equipamentos de segurança, um dos itens de segurança muito importantes. E a gente sabe que é uma coisa simples falar sobre eles, mas para que possa todo mundo ter um entendimento mínimo e básico, porque existem muitas coisas, como eu já falei em carro de rally, a gente falou anteriormente dos pneus, existia muitos itens até nós ao começar a fazer a matéria começamos a perceber muitas coisas e realmente os itens de segurança eles protegem a vida e a integridade, né, do corpo do piloto e do navegador, e eles têm também mais funções do que isso. E hoje a gente vai falar sobre algumas delas. Existem muitas marcas e a maioria dos fabricantes de capacetes de competição são marcas mundiais. Esses capacetes têm algumas diferenças do que um capacete normal de motocicleta, né? Que é feito normalmente de alguma fibra ou algo assim. Esses capacetes, alguns são de fibra de carbono, outros têm fibras especiais, porque como vocês podem ver, esses são capacetes abertos. A resistência que ele tem que ter de lateral e de quebra tem que ser muito maior do que um capacete de rua, porque o capacete de rua dificilmente você vai sofrer um acidente a 200 por hora e no rally e em outros esportes a motor é muito comum, né? A gente vê os caras do MotoGP caindo a 320, 340, é impressionante, né? 280 por hora. E se não fosse esse item, certamente a gente teria visto muito mais fatalidades no esporte. Inclusive, para constar, o nosso piloto, que é muito amado no Brasil, teve sua carreira, digamos, atrapalhada, perturbada por um item desses, mas que após o acidente dele evoluíram muito. Foi o piloto Felipe Massa, eu não lembro exatamente o ano, que um carro da frente perdeu uma peça, não lembro, um pedaço de mola ou algo assim, e quicou no chão e atingiu frontalmente a viseira. E não foi fatal, porque realmente esses capacetes são de uma tecnologia com uma homologação FIA. E o Felipe Massa não faleceu, mas hoje, daquela época do Massa para agora, não sei se vocês perceberam, na Fórmula 1 foi colocado Halo, né? Que parece um chinelo Havaianas na frente. E no começo alguns criticaram, outros falaram que isso é uma besteira, é uma bobagem. E, inclusive, as viseiras, esse nosso é aberto porque a gente fica dentro de um habitáculo, né? A Fórmula 1 é fechada porque o cara, o MotoGP, enfim, a pessoa está exposta diretamente ao ambiente. E agora alterou muito a tecnologia. Hoje, já se aquele acidente do Felipe Massa fosse hoje, ele já não teria sofrido algumas consequências e a recuperação dele teria sido muito mais rápida. Então, um abração e muito obrigado para todos aqueles que trabalham tecnicamente para fazer produtos que a maioria de nós não conhece e não compreende, mas que fazem muito sentido. E, por exemplo, só para constar também, esse fim de semana o Lewis Hamilton foi protegido por esse equipamento de segurança, porque o pneu do Max Verstappen passou por cima da cabeça dele e chegou a comprimir a cabeça dele. Porém, o Hello fica numa certa altura que não deixou que o pneu entrasse para dentro e certamente se aquele pneu se não existisse esse equipamento de segurança, hoje provavelmente ele estaria tetraplégico ou paraplégico, porque ele foi atingido acima da cabeça e forçado a sua coluna. A gente percebe o movimento na hora do acidente, então faz todo sentido. E no rally não pode ser diferente. A gente segue as regras, as normas FIA e existem muitos equipamentos e o capacete é um equipamento importante dele. Então, o material dele é especial. Ele tem diferenças um pouquinho dentro. Se você ver, aqui a gente tem fones com uma ótima resolução de áudio. Eles são encaixados, não sei se vocês perceberam que esse aqui ele é arredondado, ele vem e abre um pouco. É justamente porque aqui dentro a gente tem dois fones que fica muito fechado, você não escuta absolutamente nada quando você está de capacete. E cada marca tem a sua estratégia, por exemplo, esse não é tão arredondado, mas a gente percebe que já é um pouquinho maior e é mais encaixado dentro da espuma. Então, como a gente não ouve nada com esse capacete, então como é que vocês fazem para se comunicar com os boxes
ou no nosso caso do Rally, para a gente se comunicar entre o navegador e o piloto, para que todo mundo saiba, o piloto não sabe o lugar que ele vai pilotar totalmente. Eles fizeram um levantamento, a gente faz e anota, e após, o navegador, durante toda a corrida de rally, ele vai te orientando, ele vai falar, por exemplo, daqui até lá tem 100 metros para uma direita 3, direita 5. Então, quando ele fala isso, você precisa ouvir, né? E para isso tem que ter a parte de áudio tem que ser muito boa, porque o volume do carro de barulho é muito alto, é pedra solta, é o tempo todo com barulho. Então, a gente tem um sistema exclusivo que se chama Intercom, que é conectado esse pino e esse no intercom, que é o equipamentinho eletrônico, e esse equipamento faz a divisão e a transmissão de áudio. Existem alguns por Bluetooth, mas o mais usado é esse com cabo mesmo, é o que tem a melhor qualidade de áudio. A gente conta também com microfones, tanto o piloto quanto o navegador, porque não é só ele que fala, né? Eu posso perguntar na dúvida, eu posso perguntar para o navegador, que às vezes falando e na hora da concentração pode acontecer do cara dizer como ou não ouvir, da extrema concentração que tu tá, te dá às vezes algum branco, alguma coisa, tu diz qual é agora? E você tá a 150, 160, 170. Então essa comunicação é algo muito, muito necessária no esporte chamado Rally. Dentro desses capacetes tem também uma coisa um pouquinho diferente. O tecido que ele é feito dentro é um tecido especial, tem uma alta absorção. A gente usa algo chamado balaclava, que é um tecido de Nomex. Vocês já viram aquelas touquinhas estranhas que fica, alguns é só o olho de fora, outros é o rosto de fora, mas esse tecido chamado Nomex, né? Então a gente sua muito. Normalmente dentro do macacão você vai chegar a temperaturas de 40, 50 graus dentro do macacão, dependendo de um dia de calor, né? Porque esses carros não têm ar-condicionado, então mesmo assim é muito quente, Mesmo você estando em alta velocidade, o calor dentro é demais. E o macacão, a gente usa macacão, luva, balaclava, roupa por baixo, se torna muito quente, então você sua muito. E os capacetes, eles têm tecidos que também têm uma maior absorção do que o normal. A gente tem alguns certificados nos capacetes, como esse aqui, que são certificados que nos permitem utilizar ele em provas. A FIA faz uma espécie de vistoria, como se fosse um Inmetro, né? E ela emite um laudo. Então, todo e qualquer equipamento de segurança que for homologado FIA é porque houve um laudo muito sério. Por isso que a gente não vê inúmeros fabricantes e não vê esses capacetes em qualquer lugar. Por exemplo, se hoje eu quiser comprar um capacete desse agora, nesse momento, demora uma série de dias, porque você tem que encomendar, você tem que ligar para um vendedor que normalmente vai ter num grande centro, como São Paulo, talvez Porto Alegre, né? São poucos fabricantes, você vai conseguir comprar aí 2, 3 marcas de capacete que são mais conhecidas, o restante é difícil, porque se produz lá na Inglaterra, os caras vendem lá, entendeu? E este aqui é um item muito importante que você vai ver. Todos eles têm, você vai observar, tem uma espécie de um parafuso aqui, né? Para que serve? Vai prender o que isso aqui? Esse parafuso, ele é uma espécie de encaixe. O que vai preso? Um em cada lado, tem todos os capacetes, né? O que vai preso nele? São presos equipamentos de segurança, tem um equipamento chamado Hans, que ele é o protetor cervical, que ele é feito para proteger realmente a coluna. Toda vez que você sofre um acidente, você vai ter uma tensão para frente ou lateral. Vocês já perceberam que quando os pilotos, alguém sai do carro, eles caminham reto, eles não conseguem virar, porque o Hans vai preso no ombro, prende no peito e nas costas e calça toda a parte posterior da cabeça. E aqui vai um clips com um material também especial preso até o Hans. E quando você senta no banco do carro, você vai botar o cinto de segurança, que também é um cinto especial, hoje em dia até de 6 pontas, que vai prender nesse Hans. E o Hans, consequentemente, está preso no capacete. Então, na verdade, a estrutura do carro do chassi tem o suporte do banco, que tem o banco super preso, com várias regras de segurança, e tem o cinto preso nessa estrutura do banco e do chassi, e posteriormente você está preso no cinto que prende o Hans, que prende seu capacete. Então essa é a ancoragem do capacete. Então, uma coisa muito importante,
também são os valores. Por que esse capacete, quanto custa? Ele é caro, ele não é? Então a gente já sabe que ele vai ser um equipamento caro, porque ele é produzido com materiais especiais. Ele é feito para ter uma segurança 10 vezes maior que um capacete normal. Então, obviamente, a tecnologia de produção é muito elevada e por isso que poucas marcas no mundo conseguem fabricar esse tipo de equipamento com a homologação necessária. Um capacete normal vai te custar em torno de 200, 300 reais, sei lá. Um capacete de rua normal que se anda numa motocicleta, né? Aí tem capacetes mais caros. Os capacetes de alta performance sempre têm um valor agregado muito alto. Um capacete desses novo hoje, ele vai custar acima de 5 mil reais. Mas nós vemos capacete entre 10, 15, 20 mil reais hoje, né? No mercado. Então, ele é um equipamento de alto custo, mas o que ele faz, os outros não fazem. A gente mesmo, eu já tive 7 capotagens e, como eu falei, tudo certo. É feito dentro de um cronograma para que, se acontecer, vai ocorrer tudo bem. Então, um abração para todo mundo. Valeu!